Como calcular a margem de lucro de um produto ou de um serviço? Meu nome é Kleber Correia, eu sou consultor empresarial especialista em aumentar o lucro dos meus clientes. Margem de lucro, o que é margem de lucro? Você chegou nesse vídeo, vamos lá começar falando sobre o que é a margem de lucro. Resumidamente, margem de lucro é a diferença entre o seu faturamento e os custos para que você possa realizar esse faturamento. Mas vamos lá, vamos tentar exemplificar, vou tentar colocar em um exemplo aqui para que você compreenda melhor a margem de lucro. Então, o que é essa margem de lucro? Numa fábrica, vamos colocar lá que tem uma fábrica de sofá e o empresário venda esse sofá por R$1.000. Para poder vender esse sofá, tem que gastar ali com madeira, tecido, espuma, entre outras coisas. Não estou aqui construindo a ficha técnica de um sofá, mas tem que gastar com todas essas coisas. E hipoteticamente que isso fique lá R$400. Então você tem uma margem de lucro, sua margem de lucro é essa diferença entre os R$1.000 que você vende e os R$400 que você tem de custos de materiais para você vender o produto. Então a gente está falando em 1.000 menos 400, R$600 de margem de lucro bruta. Que eu já estou complicando, né? Margem de lucro, agora o cara me inventa margem de lucro bruta. O que acontece? É importante você conhecer o percentual da sua margem de lucro. Apenas falar que a minha margem de lucro é de R$600 é muito pouco ainda. É interessante. E isso não te dá condição de fazer bases comparativas, análises comparativas, porque o cenário econômico, o momento que a sua empresa está passando, são coisas que modificam esses números. Seguindo no meu exemplo, né, um sofá hoje que está sendo vendido por R$1.000, se você tem uma base comparativa de 5 anos atrás ou os próximos 5 anos, é bem provável que no nosso país o preço desse sofá não seja os mesmos R$1.000 daqui a 5 anos ou que 5 anos atrás você estava vendendo ele por R$1.000. Então, houveram variações. Como saber se você está tendo um resultado melhor hoje ou você tinha um resultado melhor no passado ou terá um resultado melhor no futuro? É olhando para variação percentual, para oscilação percentual. Falar de números com texto é bem complicado, mas vamos tentar traduzir isso para você. Você tem ali R$1.000 de faturamento e 400 de custo. Então, se você pegar 400 e dividir por 1.000, isso vai dar 0,4. Transformando 0,4 em percentual, eu multiplico por 100 e eu vou chegar em 40%. Então eu estou falando para você nesse vídeo que a margem de lucro é de 40%. A margem de lucro especificamente neste exemplo, nesse caso que eu estou falando, é de 40%. Então isso é a margem de lucro bruta na venda deste produto, na venda desse sofá. E aí a gente pode trabalhar em diversas outras frentes. Você talvez um prestador de serviço, está prestando um serviço e você contratou ali, sua empresa foi contratada para realizar algum tipo de serviço e você resolveu cobrar os mesmos R$1.000 pelo serviço, mas você precisa contratar pessoas para estar te ajudando a realizar aquele serviço, você precisa, tem gastos ali de repente com alimentação, com transporte, você tem gastos na prestação daquele serviço, você não tem os custos ali, mas para entregar aquele serviço você tem gastos com outros profissionais, né, parceiros de negócio que você tenha e ainda com transporte, com alimentação, como eu citei, e que hipoteticamente esses custos fiquem ali em R$700. Então você tem uma receita de 1.000, custos de R$700 de serviço para prestar o serviço. Então nós estamos falando que 1.000 menos 700 tem 300 de margem de lucro. E desses 300 de margem de lucro, é importante transformar isso em percentual. Então, você tem 1.000 menos 700, vai dar 300. Então, você vai pegar 300, dividir por 1.000 e você vai ter uma margem de 30%, né? 0,3. 300 dividido por 1.000, 0,3. Vezes 100, você vai ter
30% de margem. Então perceba, é importante conhecer a margem. Então a margem é essa diferença que sobra. E eu estou falando da margem bruta. A margem líquida eu vou abranger todas as demais despesas. Você sabe que não é só esse custo direto, tem outras coisas que estão envolvidas, tem muita coisa ali que passa, né, durante o mês, que passa pelo seu bolso, entrando e saindo e colocando, tirando seu dinheiro, água, luz, telefone, aluguel, uma série de despesas que você tem para poder entregar, fazer a entrega desse produto ou serviço seu. Vamos lá voltar para o exemplo do sofá. Então, estou vendendo um sofá por R$1.000, que custa 40 ali na sua matéria-prima, e você tem ali outros 30% de despesas. Então, nós vamos pegar ali outros 30%, outros, no meu exemplo, R$300, né? Então, especificamente nesse item, porque você precisa dividir toda a sua despesa e fazer um rateio e fracionar ela dentro dos seus produtos e serviços. E aqui eu estou falando que neste sofá eu tenho mais 30%, ou seja, eu tenho mais R$300 que corresponde ao custo indireto, né? As despesas fixas, tudo aquilo que tem na sua empresa. Preciso ter um controle total para saber esse percentual, mas hipoteticamente que você tem ali mais R$300. Então você tem 1.000 de venda, 400 de custo e mais R$300 de despesas. Então 400 mais 300, 700. Então 1.000 de venda menos os 700 de custo, você tem 30% de margem líquida. Resultado final, a sua margem líquida. Então perceba, a margem de lucro é essa diferença entre o que você fatura e os seus custos. E eu separo ela em margem bruta e margem líquida. Outro detalhe, por que calcular a sua margem de lucro? Para que saber a sua margem de lucro? Na minha explicação, eu já mostrei para você que nossa economia ela tem uma variação ao longo do tempo. Ela se modifica, ela se transforma, as coisas elas tomam caminhos diferentes. Nosso dinheiro, nosso real, ele desvaloriza. Então o poder de compra ele se transforma ao longo do tempo. Esse carro que foi comprado há algum tempo atrás, hoje o valor dele é diferente. Se eu fosse comprar ele nas mesmas condições que foram compradas, sei lá, hipoteticamente que esse carro tenha sido comprado zero. Se eu for comprar esse mesmo modelo de carro zero hoje, ele tem um valor diferente. Então a gente tem uma variação da nossa moeda, da nossa economia, nós temos as despesas, nós temos momentos distintos na sua empresa, na sua vida empresarial. E você precisa saber se aquela margem que o seu negócio está te oferecendo, se ela é suficiente para cobrir toda a sua estrutura, tudo aquilo que você está buscando, se a sua margem de lucro ela é suficiente para poder transformar os seus sonhos em realidade. Se você quer, porque afinal de contas você montou sua empresa para pegar esse lucro para você. Você não tem que pensar nisso no dia a dia, mas é importante você saber se aquele lucro é suficiente para a concretização de todos os projetos que você está fazendo, para aquela ampliação da sua empresa, para aquela viagem que você quer fazer com a sua família, aquele lugar que você quer conhecer, para aquele carro que você quer comprar para você, que você vai fazer isso com o lucro da sua empresa. Então, é importante você não olhar apenas para o faturamento. E tem empresário que nem isso sabe, né? Que nem sabe o quanto que ele fatura. Mas é importante você não olhar só para o faturamento. Eu fiz esse comentário porque a informação que a maioria dos empresários sabe é o quanto fatura, é o quanto vende. Então é extremamente importante você saber o quanto vende, mas você precisa saber qual que é a margem, o que de fato está sobrando, a diferença entre aquilo que você está vendendo e todos os custos que você tem para colocar este produto ou este serviço em condições de ser entregue para o seu cliente. E como saber se a sua margem de lucro é boa para o seu negócio? Bom, existem momentos distintos na
condução dos negócios. Eu não sei se você está vendo esse vídeo agora e você tem apenas o sonho, o desejo de empreender, ou se você já tem um negócio constituído, ou se você já tem a sua empresa estabelecida. Eu não sei se você tem esse negócio há apenas alguns meses ou se você já está nesse ramo há muitos anos e está buscando essa melhoria. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no ramo de consultoria, em atender empresas e empresários. Eu já vi vários empresários, alguns com projeto, com sonho, e a gente ali fazendo um plano de negócios, né? Então todo aquele desejo, aquele ímpeto, e outros pegando empresas ali há muito longevas, que estão há muito tempo no mercado, estão com momentos distintos. Então montaram a sua empresa lá atrás, era só ele solteiro, ele casou, constituiu família, tem filhos, colocou os filhos dentro da empresa para trabalhar, depois esses filhos casaram, trouxeram toda ali genro, nora, aquela família veio para dentro da empresa e começou a receber e veio aquela preocupação, meu Deus do céu, eu consegui construir tanta coisa e hoje esse meu negócio ele não me dá o lucro que eu preciso. Cara, cada momento da sua empresa ele é distinto. Cada momento da sua empresa, ele tem a sua característica, ele tem a sua particularidade. Então, para saber se a sua margem é boa, você precisa analisar ela ao longo do tempo, você precisa analisar ela mensalmente. Periodicamente, você precisa olhar para esse resultado, olhar para esse número e entender o cenário que você está inserido. Todo esse contexto que eu falei. Você tem que olhar o momento da economia, o momento... eu estou gravando esse vídeo aqui depois da pandemia, né? Eu não posso dizer nem que é depois, porque a gente ainda continua usando máscara, está aqui do meu lado, então a gente continua usando máscara. Então, naquele momento de pandemia, para quem viveu esse momento, era um determinado tipo de avaliação. Antes da pandemia, era uma determinada avaliação. Pós-pandemia, uma outra avaliação. Muitas transformações acontecem e vão continuar acontecendo nos negócios. A cada ciclo, né, nós temos transformações, nós temos mudanças, nós temos momentos de crise, de adversidade, nós temos momentos de transformação. Então é importante saber em que momento que você está vivendo, conhecer a sua margem de lucro e assim você vai poder tomar decisões estratégicas, sabendo sempre qual que é o momento que o seu negócio está vivendo, qual que é o momento que você está passando. Porque às vezes você está passando por uma situação específica, pessoal, e aquilo acaba afetando nas suas decisões, acaba afetando na definição de como você está conduzindo o seu negócio. Pode ser que tenha saído um grande concorrente próximo de você, né? E aí você tem que tomar decisões estratégicas, talvez reduzir a sua margem de lucro, talvez aumentar a sua margem de lucro, talvez incorporar um novo produto, incorporar um novo serviço, talvez deixar um produto, deixar um serviço. Já fiz atendimentos em que a gente separou, neutralizou, falou, essa linha de produto tira do catálogo, né? Isso está trazendo a nossa margem de lucro para baixo. Então é importante analisar, saber cada momento para assim saber se a sua margem de lucro é boa ou não. Também nesse vídeo eu quero deixar para você dicas para definir a margem de lucro ideal para o seu negócio. A primeira dica, formar preços adequadamente. Eu estou olhando aqui nos meus registros, no meu planejamento para poder deixar esse conteúdo para você. Então, primeira dica, formar seus preços adequadamente. Será que você é daqueles empresários que tem um número mágico? Você pega o preço de custo, olha, eu comprei esse produto por R$100, então eu vou multiplicar ele por 2 e vou vender ele por R$200. E ainda, será que você é daquele empresário que fala, cara, eu lucrei 100% com a venda desse produto? Comprei por 100, vendi por 200. Meu amigo, meu querido, minha querida, você está errado, você está errada. Não é assim que se forma preço. Você precisa formar preços adequadamente, conhecendo toda a estrutura de composição do seu produto. Você precisa saber os custos, você precisa saber os impostos que estão envolvidos naquele produto específico. Você precisa saber o quanto que custa de mão de obra daquele item, daquele produto específico. Você precisa saber de custos indiretos, uma embalagem. Então, você precisa construir o seu
preço adequadamente. Você precisa saber a composição e estrutura do seu preço. É claro que não é tão simples assim, você construiu o preço, achou ele e colocou no mercado, porque é o mercado que vai decidir se aquilo está, se aquele preço que você chegou, ele está adequado para aquilo que o mercado está buscando. Se não estiver adequado, a gente vai ter que fazer ali ajustes necessários, a gente vai ter que fazer algumas definições. E eu vou dizer uma coisa para ti, pior ainda se você copia o preço do seu concorrente. Quando você copia o preço do seu concorrente, cara, você não é o seu concorrente. Você não paga os mesmos impostos que o seu concorrente, você não tem o mesmo padrão de vida que o seu concorrente tem, você não tem o mesmo número de funcionários que o seu concorrente tem, você não paga o mesmo valor de aluguel que o seu concorrente paga. Perceba que tem tanta coisa que envolve não copiar o preço de venda do seu concorrente, mas você às vezes insiste em ir lá e copiar o preço de venda do seu concorrente. Então você precisa construir preços de forma adequada. A segunda coisa que você precisa fazer, a segunda dica para você ter uma margem de lucro adequada, ideal para o seu negócio, é você planejar seus custos e suas despesas. Cara, me irrita muito quando o empresário ele fala que vai cortar o cafezinho. É preciso analisar a composição dos seus custos, das suas despesas. É preciso que haja um planejamento, que você saiba aquilo que você vai gastar, que você saiba aonde você vai desembolsar o seu dinheiro. Nós temos despesas administrativas para conduzir o nosso negócio. Nós temos despesas com vendas, para poder vender você tem algumas despesas que você tem que gastar, que desembolsar. Nós empresários, nós temos despesas com nossos funcionários. Então, é importante conhecer toda essa composição de custos e de despesas que eu tenho no meu negócio. Saber toda essa estrutura e olhar criteriosamente, analisar ao longo do tempo, analisar a evolução dessas despesas, entender o benefício que ela me oferece, porque às vezes você tem uma determinada despesa que aquela despesa, aquele custo, ele proporciona uma fatia considerável da sua receita. Então você precisa planejar isso com bastante respaldo, com segurança. Eu gosto muito desse planejamento utilizando um orçamento empresarial, onde você tem ali definição da sua receita, para gerar aquela receita você tem custos e você tem ali todo o seu custo fixo nessa construção de resultado e isso te ajuda a definir claramente qual é a margem de lucro adequada para o seu negócio. A terceira dica que eu quero deixar para aumentar a sua margem de lucro é você avaliar os seus resultados. Não adianta você fazer planejamento, você marcar suas informações, você registrar tudo e você não fazer nenhum tipo de avaliação. Você precisa sentar, seja no seu carro, seja na sua casa, seja no seu escritório, você precisa sentar, olhar para suas informações, você precisa avaliar o que está acontecendo. Você precisa olhar a evolução dos seus números, a evolução dos seus resultados. Meu Deus, como é que está esse processo de modificação, de melhoria? Como é que estão estes números? Como é que estão o percentual da sua margem de lucro? Como é que está a sua lucratividade? Como é que está a sua rentabilidade? Como é que está o seu percentual de custos diretos? Como é que estão os seus custos indiretos? Como é que estão os seus impostos? Como é que estão as suas despesas, os seus gastos gerais? Então você precisa... É como eu estou dentro de um carro, você está vendo? É como eu dirigir um carro e eu estar com o meu painel tampado. É muito complicado. Se você sabe dirigir, você tenha pensado aí, poxa, é impossível dirigir um carro com o painel tampado. E talvez você esteja dirigindo a sua empresa com o painel tampado. Você não sabe a velocidade que você está, o quanto você tem de combustível no tanque, você não sabe se o motor está fervendo ou não, né? Só a hora que começar a sair fumacinha, que pipocar lá na frente, é que você vai falar, oh meu Deus do céu, quebrou tudo. Gente, é importante você analisar, você avaliar, você olhar para os números, olhar para os indicadores, olhar para as informações do seu negócio e tomar decisões estratégicas. Isso é vital e crucial. E uma dica bônus para você. Essa dica bônus é que você precisa olhar a rentabilidade de cada cliente. Você precisa olhar
qual o resultado de cada cliente, o que ele oferece para você. Porque às vezes, se você olhar a rentabilidade, a margem de lucro apenas do produto, pode ser que você tenha prejuízo em algum produto. Sim, se você é um empresário que já está vacinado, já há algum tempo está na jornada, você sabe que às vezes você vai vender um produto com prejuízo. Por que você faz isso? Porque no conjunto da obra isso te traz um lucro. Às vezes você tem prejuízo em um produto estratégico, mas acaba tendo resultado positivo com o seu cliente. Então você perde em um determinado item para ganhar em outros itens. Não que você está repassando essa margem, mas você está pensando numa solução para o seu cliente e pensando num conjunto total de informações que vão te trazer para um novo patamar, que vão gerar um resultado, uma margem de lucro melhor para você. Eu espero que tenha feito sentido, que você tenha gostado desse conteúdo e então, se foi o caso, curte, comenta, compartilha e fica comigo, segue. São muitos anos de experiência e eu quero traduzir isso em compartilhamento para que você também possa crescer e fazer a sua empresa chegar num novo patamar. Um abraço, te vejo no próximo vídeo.